falando sobre a experiência que está sendo feita na cidade de São Paulo com aquela faixa exclusiva de motos na Avenida 23 de Maio, e isso vai ser levado agora a outras regiões da cidade, né, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, todos que nos acompanham por aqui. Bom dia, Bruninha. Vai já a partir da semana que vem, tá? Esse é o objetivo, que é essa ampliação da faixa azul, que é uma faixa usada exclusivamente, né? A ideia é que ela seja usada exclusivamente por motociclistas aqui em São Paulo, vai começar a ser instalada já na Avenida dos Bandeirantes. Hoje ela está somente num trecho da 23 de Maio, aí a gente fala, Thaís, até de vias que são bem diferentes, tem características diferentes. A 23 é uma via ali de trânsito fluido, né? Ali não tem nenhum tipo de semáforo, ela não para, ela vai com um trânsito meio que expresso nos dois lados, ligando a Zona Norte à Sul da cidade de São Paulo. A Avenida dos Bandeirantes já é bem mais movimentada, tem caminhões. Mais apertada a distância entre as faixas, não é? Muito mais, e tem um trânsito também bastante carregado e intenso. Então a ideia é que ela seja testada lá exatamente para a prefeitura ter esses dois modelos. Saber como a faixa azul funciona numa via um pouco mais expressa e saber o comportamento dessa mesma faixa azul numa via de mais movimentada. Eu trago alguns dados aqui para vocês. De janeiro a junho deste ano, de acordo com o Infociga, 194 motociclistas morreram por acidentes de trânsito aqui em São Paulo. Por isso, essa é a tentativa da prefeitura ao implementar essa faixa. E há 6 meses, que é o funcionamento dela na 23 de maio, nenhum motorista morreu em acidente de trânsito. Se a gente olhar para fora dessa faixa, o número de acidentes é 133% maior. A gente ouve agora o depoimento de alguns motociclistas, principalmente os que já sofreram acidentes, infelizmente, defendendo a criação e a ampliação dessa faixa em outras vias da cidade. Tem mais sinalizações agora também, né? Então o motorista que me fechou poderia estar mais atento, né? Então evitaria sim. Eu acho bem interessante. Eu acredito que a moto vai andar só ali, né? Deixando mais livre as outras faixas. Em matéria de segurança pra gente é bem melhor, né? E até mesmo pros motoristas também, né? Facilita muito, né, pra gente que é motoboy, a gente tem o nosso espacinho, né? Lembrando que esse é um projeto ainda piloto da Prefeitura de São Paulo e para ser ampliado precisava de autorização do governo federal. Isso aconteceu no início desta semana, foi publicado no Diário Oficial da União. São Paulo vai continuar testando a faixa azul em mais 4 quilômetros da Avenida Santos Dumont, na zona norte da capital, em 2 da Rubem Berta, que é a continuação ali da 23 de maio, também na zona sul, e em 8 quilômetros na Avenida dos Bandeirantes, 4 em cada sentido, como eu disse aqui. Com isso, Thaís, teremos 17 quilômetros de faixa azul na cidade de São Paulo. O especialista em mobilidade urbana Flamínio Fischmann explica por que essa faixa é positiva e defende outras medidas para a diminuição de mortes e acidentes de trânsito aqui na capital. Ela evita o conflito lateral dos motociclistas com os outros veículos e previne também os motoristas sabendo por onde a motocicleta vai passar. A gente precisa fiscalizar, a gente precisa orientar, educar antes dele virar motociclista e precisa oportunizar infraestrutura adequada de engenharia de tráfego. Então agora, já a partir da semana que vem, esses técnicos da ACT vão iniciar os trabalhos. Antes da faixa propriamente dita começar a ser pintada na Avenida dos Bandeirantes, Thaís, há alguns pontos que precisam ser feitos, como a criação de algumas placas, sinalizações, tudo isso, por enquanto, São Paulo só tem para o teste da 23 de maio. Então tudo isso vai começar a ser produzido para que a faixa seja colocada já na Avenida dos Bandeirantes, do trecho ali da Marginal do Rio Pinheiros até o viaduto Aliomar Baleiro. São mais testes e a tentativa de diminuir e reduzir o número de acidentes. Cada cidade tem a sua realidade, não é, Bruna? É para isso que existe o gestor local, não é? Quando a gente olha para as grandes capitais brasileiras hoje, para mim é muito claro que a parte mais vulnerável no trânsito é justamente o motociclista. Hoje são milhões de brasileiros que ganham a vida fazendo entregas, fora aqueles que usam a moto também como seu principal meio de transporte. Fazer aqui um desafio para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. 1 minutinho, o lugar onde você está agora, conta. Quantas motos passam em 1 minuto? Se esse teste for feito, por exemplo, numa sexta-feira, fim de tarde, num grande corredor,
É impressionante, é um enxame de motos, às vezes motoristas que não têm o treino suficiente, é gente que ganha muito mal e que corre para conseguir fazer mais entrega e colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso. Esse trecho, esse campo específico do deslocamento em São Paulo, de fato precisa ter mais atenção do que os outros, que sempre receberam muito holofote e a gente acabou negligenciando o transporte. Você sabe, Thaís? Por motos. Como que é na França, hein, Sônia? É justamente isso. Na França, essas faixas elas estão sendo colocadas em alguns locais porque tem muito ciclista, mas também a França já entendeu que a realidade é para quem trabalha. E isso ficou muito claro na pandemia, porque os serviços de entrega eles cresceram por aqui. Então todo mundo começou a valorizar o trabalho daquele que monta numa moto e arrisca a sua vida, porque o trânsito aqui não é brincadeira também, né? Inclusive na parte de semáforos, ele é muito caótico, né? Porque é uma cidade turística, é muita gente atravessando rua, é faixa de pedestres, é muito complicado mesmo. E, claro, as motos elas passaram a ser uma alternativa para o cidadão, só que esse número cresceu muito durante a pandemia no trabalho do dia a dia mesmo, e hoje é uma realidade aqui na França. Então, a via das motos, ela divide sim o espaço com os automóveis e precisa ter o mesmo respeito. Sabe, para quem está nos acompanhando no YouTube, eu estou vendo essas imagens da Avenida 23 de Maio, e essa faixa ela estava sendo pintada quando eu estava de mudança para cá. Isso foi final de fevereiro, começo de março, e tinha aquela turma do contra que falava, imagina, isso não vai funcionar, só está atrapalhando o trânsito. Olha o que é um dia depois do outro para mostrar uma ideia aí bem sucedida para esses heróis que enfrentam o perigoso trânsito de São Paulo. Sabe, gente, que daqui mesmo, eu tenho minha vida também, parte da minha vida está no Brasil, e eu preciso muito dos serviços de motoboy, sempre, para documentos, para entregar alguma coisa na casa da minha mãe. Aliás, um abraço para o Maxiel, que sempre me ajuda aqui, e eu sei o quanto eles trabalham, mesmo os nossos meninos na Band, para aquela coisa de entregar o card, né, Bruna, quando a gente está fazendo uma reportagem, e precisa ter esse respeito, precisa ter essa segurança. Então é uma ótima notícia que a Bruna Barbosa nos traz e que sirva de exemplo para outras cidades e para outros países. São Paulo, como a Thaís disse, é uma realidade completamente diferente. Então cada um tem que ver dentro da sua realidade e, de fato, essa foi uma grande ideia para ajudar aí esses trabalhadores que enfrentam aí o perigo, enfrentam o perigo todos os dias. Lembrando, Thaís e Sônia, que essa faixa ela não é obrigatória, pelo menos por enquanto nessa faixa de testes, então há uma recomendação da prefeitura para que os motoboys ou para quem está de moto utilizem essa faixa e por enquanto, pelo menos por enquanto, os motoristas também ali de carro podem fazer ultrapassagens por ela, apesar de, claro, não ser recomendado. A ideia é que você respeite. Testes na Avenida dos Bandeirantes a partir da semana que vem, Thaís. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a